Deus seja louvado para sempre e eternamente. Meu tema hoje é muito específico. Dia de Halloween ou dia da Reforma? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, cada vez que acontece o dia 31 de outubro, em nosso país ou em qualquer outro país cristão, existem majoritariamente duas correntes de celebrações, as quais devem merecer a nossa devida análise e consideração. Por um lado, o paganismo chama a atenção das pessoas para as sombrias comemorações do Halloween. Que é isto? É o dia das trevas, é o dia dos demônios, é o dia das chamadas bruxas, é o dia do medo, é o dia do terror. E, por consequência, é também, em muitos lugares, em muitas ocasiões, o dia da morte. Por outro lado, o 31 de outubro também é o dia da comemoração da chamada Reforma Protestante, da qual eu falarei após. É uma pena que alguns cristãos, além de não darem a devida consideração ao dia da Reforma, ainda se posicionam como admiradores, para não dizer seguidores do movimento pró-Halloween. Devido à ausência de esclarecimento sobre o seu verdadeiro significado, muitos pais cristãos ou admitem abertamente o Halloween ou se mostram absolutamente confusos, embora simpáticos, por não saber como orientar seus filhos quando são convidados para participar de festas na escola, na vizinhança, na cidade, etc. Ao mesmo tempo, líderes evangélicos perdem a sublime oportunidade de ministrar à igreja sobre os aspectos históricos da reforma, permitindo até que alguns cheguem a considerar práticas de fanatismo fazer isto, ou de uma historicidade duvidosa. Finalmente, eu lembro que Halloween é uma festa totalmente pagã, e os seus pontos favoritos incluem alguns rituais, entre aspas, para tentar conter a maldade dos mortos que neste dia se encontrava entre o mundo espiritual e o mundo real e destruíram tanto as pessoas quanto as colheitas. Fecha aspas. Por causa disso, ainda hoje em alguns lugares se fazem fogueiras, se invocam os mortos, se acendem velas, se rezam por famílias, para que os espíritos não os perturbem. Seriam essas práticas aceitáveis pelos servos e servas de Deus? Mesmo que eles não sejam comuns atualmente, mas fazem parte de sua tradição, e com não pouca frequência podem ocorrer em qualquer lugar. E aí vem a pergunta, e a reforma? O dia 31 de outubro de 1517 foi a data em que Martinho Lutero fixou as 95 teses na parede da catedral lá na Alemanha, ou seja, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse ato, amados, marcou o início da Reforma Protestante, movimento que visava corrigir o que Lutero e outros reformadores que o acompanharam, então e depois, viam como abusos e corrupção na Igreja Católica. Essa data é lembrada em muitos países e igrejas ao redor do mundo. É bom lembrar que o movimento da Reforma teve significados históricos profundos e duradouros, alguns dos quais eu gostaria de mencionar em seguida. A Reforma desafiou a autoridade da Igreja Católica. Lutero, por exemplo, criticou abertamente a venda de indulgências e a corrupção generalizada
que estava dentro da igreja, de tal modo que depois da reforma, a nova igreja começou a ser identificada como igreja evangélica. Outra coisa, a reforma influenciou profundamente a história religiosa e social de todo o continente, no caso da Europa. A reforma enfatizou a importância da Bíblia como a única fonte de autoridade espiritual, em contraste com as tradições e as doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica. A reforma colocou uma ênfase prioritária na doutrina da graça, ou seja, a doutrina de que a salvação é um dom de Deus concedido por sua graça e não algo que pode ser ganho por meio de boas obras. A reforma consolidou de maneira irrevogável o ensino de que a fé em Jesus Cristo é o único meio de alguém alcançar a salvação. A reforma restaurou o princípio imutável de que a Bíblia é a única regra de fé e prática e que todas as doutrinas devem ser baseadas nela. Em consequência, a reforma levou a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, permitindo que mais pessoas, muito mais, tivessem acesso às Escrituras e pudessem interpretá-las por si mesmas. Com isso, não somente foi profundamente ampliado o conhecimento do conteúdo da Bíblia, como também moveu um número incalculável de pessoas para mais perto de Deus. Isso é sempre uma consequência de ler a Bíblia. E para uma vida de santidade, sem dúvida alguma, isso empoderou os indivíduos em sua prática cristã. Sim, a reforma também questionou a autoridade do Papa e da Igreja Católica. Além de suas implicações religiosas, amados, a reforma também influenciou a cultura, a educação e a política, promovendo a ideia de liberdade individual e de responsabilidade pessoal. A reforma foi um movimento que não apenas introduziu profundas transformações na igreja então existente, mas também teve impacto duradouro na sociedade e na história mundial. Por isso, essa data é lembrada em muitos países evangélicos ou protestantes e igrejas ao redor do mundo. Vale acrescentar que a reforma estimulou um florescimento cultural na Europa, de maneira que influenciou a arte, a literatura e a música. O conceito de sola escritura, ou seja, somente a escritura, levou a uma nova valorização do conhecimento e também, consequentemente, da educação. Tem sido historicamente reconhecido que o movimento da reforma foi um catalisador para mudanças profundas que moldaram o mundo moderno em vários aspectos. Hoje, cristãos que somos, não somos herdeiros de Lutero, somos herdeiros de Deus através de Jesus Cristo, mas reconhecemos o extraordinário legado deixado por Martim Lutero, por João Calvino e por vários outros reformadores, os quais corajosamente investiram contra a situação então reinante no mundo religioso e produziram esta transformação extraordinária pela qual somos profundamente agradecidos a Deus. Você acha que nós deveríamos tomar tempo para celebrar o Halloween? Se temos tanto tempo para celebrar a reforma que foi feita por misericórdia, por providência e por orientação divina, graças a Deus que hoje somos uma igreja evangélica, rigorosamente cristã, cristã bíblica. E por isso nós nos unimos a todos aqueles que em diferentes partes do mundo estão rendendo graças a Deus pela bênção, pelo privilégio de ter a Bíblia Sagrada na sua própria língua, de poderem com toda liberdade exaltar a Jesus Cristo, de poderem evangelizar o mundo, dizendo-lhe que a salvação é exclusivamente através da expiação do sangue inocente e imaculado de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Halloween, para quem já praticou, nunca mais. Para quem nunca praticou, jamais. Reforma,
Graças a Deus porque ela já aconteceu e agora nós vamos continuar na nossa posição de igreja cristã e particularmente de igreja pentecostal. E que mais? Vamos aguardar solenemente, esperançosamente, fielmente, santamente, ardentemente, espontaneamente, cheios de motivação, vamos aguardar a preciosa, inerrante e infalível volta do Senhor Jesus. Deus a todos abençoe no nome preciosíssimo do amado Salvador. Para concluir, eu lembro aos amados irmãos que seria muito interessante assinarem a biblioteca digital Pastor Gesiel Gomes, porque você vai encontrar tanta coisa útil, centenas e centenas de material bíblico relevante que serão úteis, todos esses itens para a sua vida pessoal. E além disso, você estará sendo um parceiro do meu próprio ministério. Bênçãos de Deus para a sua vida, para a vida de sua família, para a vida de sua igreja, para os seus negócios e para todo o povo de Deus. Desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.